tarde, pessoal. Vamos então começar por história. Nós estávamos falando sobre transportes marítimos, né? Falamos até das grandes navegações, do descobrimento do Brasil. E agora a gente vai falar sobre transporte fluvial. O transporte fluvial, essa palavra fluvial, ela designa o que o que se refere ao rio, a água do rio, o curso do rio é fluvial, certo? Então vamos lá, vamos ler juntos e a gente vai explicando, tá bom? No Brasil, os rios também são utilizados como via de locomoção de pessoas e de transporte de mercadorias. Em algumas regiões do país, como a Amazônia, as hidrovias, e aí lá no glossário tem explicando o que é hidrovia, são o único caminho de circulação da população e do comércio local, ligando cidades e povoados localizados às margens dos rios. E aí a gente vê uma lancha escolar, quer dizer, a lancha vai na casa dos alunos, pega os alunos e leva para a escola e depois traz de volta, tudo pelo rio, tá? Ao longo da história do Brasil, o transporte feito por rios, conhecido como transporte fluvial, isso é importante, transporte fluvial é de rio, ajudou a desenvolver e a integrar regiões do interior do país. Um dos exemplos dessa integração entre povos e cidades é o que ocorre no Rio São Francisco, que passa pelas regiões Sudeste e Nordeste, atravessando 5 estados do Brasil. Por que ele fala aqui em regiões do interior do país? Porque pelo mar ele já tinha vindo, só que o mar ele só consegue chegar até o litoral. O interior do país, a água que corre é a água do rio, né? O mar só banha a costa. Então, para entrar para o interior do país, eles utilizaram os rios, né? Os colonizadores e os primeiros moradores. Então, vamos lá. Antes da chegada dos europeus, quem vivia perto do Rio São Francisco eram apenas povos indígenas, como os Caeté, os Tupinambá e os Potiguara. São 3 povoados diferentes, tá? O primeiro povoado fundado por portugueses às margens do rio foi Penedo, no século XVI, cidade que hoje se localiza no atual estado de Alagoas. Então não é Penedo aqui de pertinho, não. Era Penedo e a cidade atual no estado de Alagoas. Daí em diante, expedições realizadas pelo rio ajudaram no processo de ocupação e povoamento de áreas próximas à sua margem. Com o passar do tempo, esses povoamentos se transformaram em cidades, certo? Então, aqui no mapa, aqui a gente tem a cidade de Penedo, no estado de Alagoas, em 2013, uma foto. É a cidade mais antiga na beira do Rio São Francisco. E aqui o trecho do Rio São Francisco, mostrando no mapa como ele é grande, né? Os estados que ele corta, tá bom? O trecho, na verdade, esse aqui é o trecho navegável, certo? Esse é o trecho navegável do Rio São Francisco, esse que está em verde, tá bom? Então, vamos lá. Os Cariri, Chocó, Caxixó, Pancararu, Aticum, Trucá, Quiriri, Tuxá e Pancararé são povos remanescentes das populações indígenas que originalmente ocupavam a região do Rio São Francisco. Olha quantas aldeias que tinha na margem do rio, né? Então vamos lá. Atualmente, problemas ambientais como a poluição da água, desmatamento e acúmulo de lixo nas margens dos rios estão prejudicando a vida das pessoas que vivem no local e dependem dos rios para sobreviver e se locomover. Nos períodos de seca, o nível da água fica muito baixo e alguns rios deixam de ser navegáveis, até que as chuvas voltem a aumentar o volume de água. Porque um rio com pouca água, o barco não consegue passar, ele encalha no fundo do rio, certo? E devido a essa degradação ambiental,
isso tem acontecido com muita frequência e essa população ribeirinha, que a gente chama, né, que mora ao redor do rio, vai sendo prejudicada. Então aí vocês veem fotos com lixo, fotos com pouca água, tá? Na região em que você vive, os rios são navegáveis? Esses rios são utilizados como hidrovias para o transporte de produtos ou pessoas? Faça uma pesquisa e escreva as informações obtidas. Então, eu quero que vocês pesquisem, tá? Depois vocês acharem, vocês me falam lá no Meet, combinado? Vamos lá, então. Saindo do transporte fluvial, nós vamos para o transporte terrestre. Vários caminhos terrestres foram construídos no Brasil por causa da atividade comercial. Alguns deles eram trilhas feitas pelos tropeiros por volta do século XVII, no interior do território brasileiro. Os tropeiros, isso é importante, pode marcar, eram responsáveis pelo difícil trabalho de conduzir tropas de animais e mercadorias de um local ao outro. Olha como isso é importante, hein? O que eram os tropeiros? Então, eles eram os responsáveis pelo difícil trabalho de conduzir tropas de animais e mercadorias de um local ao outro. Combinado? Esses trabalhadores foram importantes para a ligação de diferentes regiões brasileiras. Além de garantir o abastecimento de alimentos, roupas, medicamentos, correspondências e até de notícias. Muitos locais onde os tropeiros paravam para descansar durante as viagens se tornaram vilas ou cidades. Isso acontecia porque, para atender às necessidades dos grupos de tropeiros, eram construídos nesses lugares pequenos comércios, igrejas, hospedarias e até mesmo moradias. Então, muitas cidades foram construídas nesses caminhos para poder apoiar o tropeiro nessas viagens, tá? Aí vai falar aí sobre o feijão tropeiro, ó. Você sabia? O feijão tropeiro é um prato típico de Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Sua história começa lá atrás com os tropeiros que preparavam suas refeições em fogueiras improvisadas, nos locais onde paravam para descansar. O feijão que carregavam com as tropas era cozido e misturado à farinha de mandioca para ficar mais grosso, alimentar melhor esses viajantes. Com o tempo, o prato ganhou outros ingredientes, como couve, torresmo, linguiça, ovos e temperos. Você já provou feijão tropeiro? Eu já provei, é uma delícia. Aí na página 183, vocês vão responder. E nós vamos para 184. A atividade dos tropeiros teve início com o desenvolvimento da mineração no interior do Brasil no final do século XVII e início do século XVIII. O que aconteceu? Primeiro, os portugueses só ficavam no litoral, né? Eles primeiro exploraram o pau-brasil, depois eles plantaram cana-de-açúcar e ficavam só no litoral, porque era muito perigoso entrar para o interior do país. Além de terem índios que não eram muito amigáveis, né? Tinha também a questão dos animais selvagens, era tudo floresta. E eles fizeram expedições que eram chamadas de bandeiras, né? Que eram os bandeirantes que entravam pela floresta para capturar os índios e para explorar riquezas. E, de repente, eles encontraram ouro. Ouro aonde? Na região onde hoje é Minas Gerais, né? Antigamente era chamada só de Gerais, agora é chamado de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais. Mais precisamente na região de Ouro Preto, certo? Vila Rica, né? Vila Rica virou Ouro Preto, certo? Então, lá naquela região, como eles só exploravam o ouro, ninguém plantava nada, ninguém criava animal, eles só faziam mineração, exploravam o ouro. E eles iam comer ouro? Claro que não. Então, os tropeiros, eles passaram a ir para esses locais para vender a carne, vender leite, vender, né, animais, galinhas e tudo mais. Só que lá as coisas eram muito mais caras,
porque os tropeiros sabiam que aquele pessoal tinha ouro. Então, ele tinha um produto que eles não tinham e aproveitavam-se disso, certo? Então, vamos ler aqui o que o livro diz. Após a descoberta de ouro e diamante no território que hoje é o estado de Minas Gerais, muitas pessoas se mudaram para a região. Ela, porém, não tinha condição de receber tanta gente, o que acabou provocando falta de alimentos. Essa situação só foi controlada quando iniciaram um comércio que fazia circular mercadorias e animais entre os povoados da região de mineração e outras partes do território brasileiro. Essas mercadorias eram transportadas pelos tropeiros. O transporte de mercadorias e animais entre as cidades próximas ao mar e os povoados do interior do país ocorria por vias terrestres. A primeira dessas vias foi aberta ainda no século XVII e é conhecida como Caminho Velho. Depois foi construída uma nova rota entre o litoral e o interior, que ganhou o nome de Caminho Novo. Criativos eles, né? Essas duas vias compõem a chamada Estrada Real. Observe no mapa a seguir. Então, vocês vão ver aqui que a estrada sai. O caminho dos diamantes é o verde, que vai de Ouro Preto até Diamantina, né? O caminho velho é o amarelo, que vai de Paraty até Ouro Preto. E o caminho novo é o vermelho, que sai do Rio de Janeiro até Ouro Preto, tá certo? Então, vocês vão ver aí nesse mapa o caminho velho, o caminho novo. E olha que original também, né? Onde tinha diamante, chamava-se Diamantina. Onde tinha ouro, chama-se Ouro Preto. Então, vamos lá. O Caminho Velho da Estrada Real foi a primeira estrada aberta oficialmente pelo rei de Portugal para ligar o litoral do atual estado do Rio de Janeiro à região produtora de ouro no interior do atual estado de Minas Gerais. No final do século XVII, os viajantes gastavam 60 dias para percorrer a cavalo esse trajeto. Não tinha carro, né, gente? Era só de cavalo mesmo, tá? Isso é importante, pode marcar aí, IPP, importante. A Estrada Real é a maior rota turística do Brasil. Visite o site, aí tem aqui o site do Instituto Estrada Real. É muito interessante, tem cada lugar maravilhoso, vale a pena visitar, tá bom? Esses caminhos terrestres foram abertos há muito tempo para abastecer a região mineradora e acabaram ajudando a formar o território brasileiro que conhecemos hoje. Aqui a gente tem um monumento de homenagem ao tropeiro. Viu como é que ele andava? Ele ia na frente e as outras mulas vinham atrás carregando as mercadorias. Aí vocês vão responder a 2, a 3 e a 4. E aí vamos começar a falar sobre as ferrovias. Se rodovia é onde passa transporte que tem roda, ferrovia é um transporte que anda pelo ferro. Qual é o transporte que anda por cima do ferro? Qual é? É o trem, muito bem. Então, ferrovia é trem. Rodovia vai falar sobre, no caso, né, animais, começando pelos animais, depois carros, ônibus, né, caminhões. Então, vamos lá. O transporte em estradas e ferrovias. Com o passar do tempo, aumentou o trânsito de pessoas, animais e mercadorias pelo território brasileiro. Com isso, as trilhas precisaram ser alargadas e os terrenos foram ajustados para reduzir buracos e outros problemas que dificultavam a circulação. Muito tempo depois, essas vias foram pavimentadas, quer dizer, colocaram o paralelepípedo, o asfalto, foi pavimentada, né? Ou seja, revestidas com asfalto, até se transformarem nas estradas que conhecemos hoje, certo? Tem aí no glossário o que é asfalto. Nem sempre, entretanto, as vias são cobertas com asfalto. No século XIX, elas eram pavimentadas com pedras, como mostra a imagem a seguir. Ainda hoje, muitos centros históricos são preservados com pavimentação em pedra. Observe que o transporte de mercadorias nesse tipo de pavimentação nem sempre é fácil.
Para as pessoas caminharem em pedras também é difícil, pois há o risco de tropeçar e cair, certo? Aqui essa imagem que vocês têm na página 187 é um quadro pintado por Debré, né, que mostra os negros de carro, quer dizer, eram os escravos que tinham que puxar os carros com mercadoria pelas ruas de pedra, né? E mais uma coisa importante para a gente falar nesse mês que vai entrar de consciência negra. Olha que maldade que era feita com as pessoas que eram escravas, né? Quer dizer, não é bom, não é nada bom o termo escravidão, ainda mais nesse caso que os negros sofreram tanto aqui no Brasil, né? Sendo escravos. E por isso que tem toda aquela nossa conversa de ontem do MIT, né? Faz todo sentido, quer dizer, enquanto os brancos estavam se desenvolvendo, estavam estudando, estavam crescendo, tendo propriedades, os negros que viviam no Brasil, eles eram escravos, eles não tinham oportunidade nenhuma, eles não eram vistos como pessoas, certo? Por isso, a gente tem essa diferença tão grande ainda hoje entre negros e brancos, e que a gente tem que acabar com isso, né? Cabe a nós agora, nesse momento atual, acabar com isso. Negros e brancos são iguais. Só que eles merecem um respeito e uma oportunidade que eles não tiveram ao longo dos anos, certo? Então vamos lá. Com o passar do tempo, novos meios de transporte foram inventados. Entre eles a locomotiva, piuí-tic-tac, né? Desenvolvida para puxar veículos que andam sobre trilhos, mais conhecidos como trens. Os trilhos são chamados de estradas de ferro, e o conjunto de estradas de ferro que conectam um lugar ao outro é chamado de ferrovia ou sistema ferroviário. A história da ferrovia no Brasil inicia-se em 30 de abril de 1854, quando o imperador Dom Pedro II inaugurou o primeiro trecho de estrada de ferro da Estrada de Ferro Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Aí tem a locomotiva no Museu Ferroviário. Sabe onde fica o Museu Ferroviário? Ali do lado do Engenhão. É muito legal de ir lá visitar, tá? Então, no final do século XIX e no início do século XX, o sistema ferroviário cresceu e passou a conectar as regiões produtoras de alimentos e de minérios às cidades com portos marítimos. Isso aumentou o comércio de mercadorias entre o Brasil e outros países e a circulação de pessoas também no território brasileiro. O desenvolvimento de novos meios de transporte não parou por aí. No final do século XIX foi inventado o automóvel. Um século depois de sua invenção, ele já era o meio de transporte de pessoas e mercadorias mais utilizado no Brasil. E aí a gente vai ter que pensar nos impactos provocados pela abertura de rodovias. É claro que houve, né? Toda vez que o homem coloca a sua mãozinha na natureza, vai gerar algum impacto, certo? Então vamos ver. A primeira rodovia pavimentada do Brasil foi inaugurada em 1861, entre as cidades de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e Juiz de Fora, em Minas Gerais. De lá para cá, muitas outras foram abertas para ligar as diversas regiões do país. Essa rede de rodovias e estradas ajudou a desenvolver a economia de muitas cidades, pois aumentou a circulação de mercadorias e facilitou o transporte de pessoas. Porém, a abertura de estrada, seja de asfalto ou de terra, derruba árvores, né? Vocês podem ver aí na fotografia ao lado. Destrói o habitat de animais silvestres, prejudica nascentes de água e pode até desviar cursos de rios, entre outros impactos na natureza. Então, vocês vão fazer aqui o Entre em Ação, que é bem facilzinho de desenhar carinha. E a gente vai ver e vão fazer também o Na Trilha do Tempo, que está aqui na página 190, que vocês vão observar os transportes do século XVIII até o século XXI, certo? E vão responder aqui olhando para a linha do tempo. Combinado?
Então, um beijo e até daqui a pouco na aula de matemática.